Bom dia, gente. Nós vamos começar mais uma escola dominical. Hoje nós temos aqui os nossos dois seminaristas, o Bruno e o Fred. E eu vou pedir para o Bruno fazer uma oração e logo em seguida o Fred vai fazer a leitura do texto bíblico que nós vamos estudar essa manhã. Ok. Saudação, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Vamos então orar ao nosso Santo Deus. Meu Deus, todo maravilhoso, perfeito e gracioso, nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, porque só o Senhor é merecedor, meu Pai, só o Senhor é digno, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pois nesse momento nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos diante, meu Deus, da Tua Palavra, para estudarmos, para aprendermos. E esse é o nosso desejo, meu Deus. Nós queremos aprender, nós queremos que a Tua Palavra fale aos nossos corações, nós queremos ser transformados, renovados, fortalecidos, meu Pai do céu. Nós queremos ser totalmente transformados pela Tua Palavra. Fale ao nosso coração, meu Deus, que a Tua Palavra possa vir ao encontro, meu Deus. Que os nossos ouvidos não sejam como aqueles de quem escutam, mas não ouvem, Senhor Deus. Que os nossos olhos consigam enxergar as verdades espirituais que o precioso texto que nós iremos estudar irá falar conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e nosso coração. Essa oração que eu lhe faço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Passemos a leitura de Atos, capítulo 3, dos versos 17 até 26. Atos 3, 17 a 26. Acompanhe comigo mesmo aí na sua casa. Diz assim o texto. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem. Vamos começar então. Ô Bruno, o que mais te chamou a atenção nessa leitura aí que o Fred fez? O que mais me chamou a atenção nessa leitura, né, sendo este texto uma continuidade da lição do domingo passado, né, aquilo que nós vimos aí de 11 a 16, foram dois elementos que estão intimamente relacionados. Primeiro, a grande ironia que Pedro ele usa nesse texto, né? Se a gente for parar para ver, então, ele usa umas ricas ironias aqui, mas aquilo que mais me chamou a atenção foi a ironia que Pedro usa para demonstrar o tamanho do pecado cometido pelos judeus, pelos israelitas. Porque se nós vemos aí nos versículos 14, nos versículos 15, né, diz que os judeus eles haviam libertado um homicida, Barrabás, e no versículo 15 fala que os judeus tinham matado o autor da vida. Que ironia é essa? Eles haviam concedido vida para aquele que destruía a vida, eles haviam matado aquele que era o autor da vida, o provedor da própria vida. Então, isso me chamou muita atenção, porque Pedro ele mostra para aqueles seus ouvintes, para aquele povo que estava junto deles,
mostra o tamanho da gravidade do pecado deles, né? E, em segundo lugar, aquilo que mais me, como o Fred gosta de falar, né? Aquilo que mais me ressaltou os olhos foi como esse texto mostra a graça de Deus. Como esse Deus mostra a graça de Deus. Porque mesmo eles tendo dado vida, concedido vida àquele que matava vidas, e eles tendo matado aquele que dava vidas, né? Mesmo eles tendo matado o autor da vida, ainda assim, Pedro assegura, no versículo 19, que há possibilidade de cancelamento de pecados. Então, eu creio que a graça de Deus manifestada nesse texto, aí, nesse versículo 19, que fala dessa possibilidade de arrependimento, essa possibilidade de conversão e de cancelamento dos pecados, né? Esse refrigério que o Senhor pode proporcionar até mesmo para aqueles a quem o matou, isso é uma demonstração da graça merecida de Deus. É algo que muito me chamou a atenção, é algo que muito, ao mesmo tempo, aperta o nosso coração pela riqueza dessa verdade e, ao mesmo tempo, é algo que nos dá bastante alegria, dá-nos bastante conforto, saber que existe esse grande perdão no nome e na obra de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fred, aí você, o que mais te chamou a atenção aí nesse texto que você leu? Ótimo. Reverendo, eu gostei muito desse texto porque ele expressa algo interessantíssimo, né? No versículo 17, diz que aqueles homens mataram Jesus por ignorância, mas que a ignorância não seria impune, independente da ignorância, né? Era necessário que eles se arrependessem, era necessário que eles se convertessem para que o pecado deles fosse cancelado. Isso foi, para mim, o que mais chamou atenção. Mas não foi só isso que me chamou atenção. Tem algo a mais, né? Outra coisa que me chamou atenção também é o versículo 18, onde ele diz: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. O que Deus disse? Que o seu Cristo havia de padecer. Isso de fato, né, isso de fato aquece meu coração. Mesmo sabendo que Jesus não foi morto por causa da vitória do diabo, Jesus não foi morto por causa da vitória dos judeus, nem da vitória dos romanos. Jesus foi morto porque Deus assim o queria, né? E esse era o projeto, esse era o plano de Deus, né? Lançar Jesus numa cruz, como nos diz Isaías 53, e moer o seu próprio filho em favor desses que tinham matado, crucificado. Mas não só deles, em favor nosso também, né? Então, isso também me deixa tranquilo quanto à soberania de Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Absolutamente nada foge ao controle de Deus. Essas duas coisas foram que me chamou mais a atenção, reverendo. Amém. Amém. E de fato, né? Nós vamos hoje dando sequência à lição do domingo passado, né? Domingo passado nós meditamos ali nos primeiros versos do capítulo 3. Nós vimos ali do verso 11 até o 16, né? Na verdade, até onde o Bruno mencionou aquilo das ironias, né? Dos contrastes. E nós vamos continuar, né? A nossa meditação nesse texto agora de 17 até 26, e que é a continuação do discurso de Pedro, né? E nós vamos fazer isso para que a gente possa perceber que Deus é que atesta que em Jesus as promessas e as esperanças prometidas pelos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas. É o que o Fred disse, né? Aquilo que aconteceu com Jesus não foi a vitória do diabo, não foi a vitória dos inimigos de Jesus, mas na verdade foi próprio Deus demonstrando, atestando que Jesus, ele é o Messias e que em Jesus estão cumpridas as promessas e depositadas todas as esperanças que existem ali no Antigo Testamento. Então nós vamos começar a olhar para o nosso texto a partir do verso 17. E aí no verso 17 Pedro faz uma afirmação. Ele diz que a ação que foi feita contra Jesus foi fruto de quê, Fred?
O que que levou as pessoas a agirem contra Jesus? A ignorância, né, reverendo? Diz o texto que eles agiram por ignorância, né? Isso. E o que que é essa ignorância, na sua opinião? Ó, eu até notei ignorância, eu fui pesquisar na internet para falar um pouco mais exato o que é ignorância. Ignorância é falta de conhecimento dos fatos, né? Ou seja, aqueles homens não entendiam e não compreendiam quem era aquele homem que eles estavam matando, né? Apesar de que o próprio soldado romano diz verdadeiramente este é o Filho de Deus, mas ali a acusação já tinha sido feita. Jesus já estava morto, né? Então, assim, eles fizeram na ignorância. Isso. E o verso 18, né, deixa bastante claro, bastante evidente aí a relação com essa ignorância, porque ele fala que o seu Cristo havia de padecer, havia de sofrer, né? Então ele fala, vocês agiram porque vocês não sabiam quem era o Cristo. E nisso vocês cumpriram a profecia, cumpriram os planos de Deus de que o Cristo havia de padecer. Mas agora que as coisas já estão claras, agora que vocês já reconhecem que o Cristo havia de padecer e que Jesus é o Cristo, vocês precisam agir de uma maneira diferente, né? Pedro fala, olha, eu não estou fazendo esse discurso para condená-los, eu estou fazendo esse discurso para que vocês percebam que aquilo que vocês não haviam visto antes, na ignorância, agora ficou claro, né? Agora ficou bastante explícito. Jesus é o Cristo, né? Bruno, no verso 18, então, fala que a morte de Jesus foi fruto de quê? O que que levou com que Jesus morresse? E o que que isso prova a respeito de Jesus? E como que isso prova algo a respeito de Jesus? Então, a morte de Jesus, ela não foi fruto do acaso, né? Não foi. Segundo o texto, a sua morte, o seu padecimento, era o cumprimento do que Deus já havia anunciado pela boca dos profetas. Por exemplo, e especialmente o texto de Isaías 53, texto este que fala do servo sofredor de Deus, que haveria de ser transpassado, que haveria de ser moído, reputado por aflito, que teria que morrer e sofrer o castigo que nos traz a paz. E, de fato, foi profetizado, foi cumprido. E se nós formos parar para pensar, até mesmo os mínimos detalhes da morte de Jesus já haviam sido descritos por Isaías. Por exemplo, em Isaías 53, versículo 9, diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Cristo morreu com 2 ladrões do seu lado, né? Nós não sabemos. Mas, como o teólogo Sproul nos afirma, ao invés do corpo de Jesus ser lançado no lixo, né, apodrecido na cruz, como era de costume, né, os corpos daqueles piores criminosos que estavam na cruz, eles não eram sepultados dignamente, eles eram deixados ali na cruz apodrecendo, mas com Cristo não, né? José de Arimateia, ele pede o Pilatos para dar o corpo de Jesus, né, para dar a Jesus um sepultamento apropriado, né? O seu corpo seria ungido com especiarias preciosas e sepultado num túmulo de um homem rico, cumprindo essa profecia de Isaías 53. Sendo assim, o sofrimento e a morte de Jesus não são acontecimentos firmados na aleatoriedade da história. Não são. Mas é um acontecimento específico, firmado na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Era algo já anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Algo antes da fundação do mundo. Determinado pelo eterno decreto de Deus. Mas o que a morte de Jesus comprova a respeito dele? Pelo fato de Deus não ter somente decretado em seu secreto conselho, de maneira que ninguém viesse a conhecer, mas, pelo contrário, aquilo que ele decretou não ficou escondido, mas foi anunciado, foi declarado ao mundo, muitos séculos antes, pela boca e pela pena, pelos escritos dos profetas. É tudo aquilo que aconteceria com seu Messias. E, pelos escritos, nós podemos comparar a morte de Jesus Nazareno, o filho do carpinteiro, com aquilo que já fora dito a respeito daquele Cristo, daquele Messias esperado. Sendo assim, nós
comparando para ver se esse Jesus Nazareno, esse carpinteiro era de fato Cristo, nós podemos ver que ele cumpre perfeitamente, Jesus cumpre perfeitamente, sem variação, todos os requisitos que o Cristo de Deus deveria cumprir. É por isso que Pedro, no versículo 20, né, ele vai apontar para Jesus, esse Jesus que aparentemente era somente um carpinteiro, mas ele vai falar que esse Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, aquele que o povo esperava. Esse Cristo já havia sido designado para os israelitas. Isso mesmo. Então é isso que é a morte. Aquilo que Pedro fez foi exatamente isso que o Bruno fez agora, né? Ele olhou para o Antigo Testamento, para os profetas, olhou para Jesus e falou: olha, as duas coisas se encaixam, né? Diante disso, então, Fred, qual que é a conclusão que a gente chega no versículo 19 e 20? Se Jesus se encaixa com o Cristo do Antigo Testamento, qual é a conclusão que Pedro traz para a gente, né? E para aquelas pessoas naqueles dias? Arrependei-vos e convertei dos seus maus caminhos. Arrepender para que os seus pecados sejam cancelados. Esse é o primeiro fator que Pedro conclui. O segundo, ele coloca a fim de que? A fim de que venham tempos de refrigério. Então, a conclusão de Pedro ela é muito específica, né? Ele fala assim, olha, gente, Pedro aproveita de uma situação, talvez nos falte esse feeling, né? Esse sentimento de aproveitar de uma situação para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz para o próximo. E Pedro faz isso com extrema destreza, né? A cura de um coxo resultou nessa pregação de Pedro. E Pedro fala assim, olha, gente, arrependam-se. Foi como o senhor disse no início, né? Essa prédica de Pedro não era para trazer juízo sobre aquele povo, apesar de trazer. Era para trazer arrependimento e conversão. Para quê? Para que haja tempo de refrigério. E se os seus irmãos me permitem, o interessante, né? Achei algo que chama muita atenção também, é que eu acho que não havia ninguém mais perfeito do que Pedro para chamar aquele povo ao arrependimento. Porque, veja só, no versículo 17, Pedro chama aquele povo de irmãos. Irmãos. É um comentarista chamado Matthew Henry faz uma observação muito interessante. Que ele afirma que quando Pedro ele chama aquele pessoal de irmãos, é porque ele foi participante da mesma transgressão daquele povo. O que Pedro fez? Você lembra o que Pedro fez? Pedro, assim como aquele povo, ele também negou o santo e também negou o justo. Pedro negou Jesus 3 vezes, né, antes que o galo tocasse. Pedro, ele sentiu medo da perseguição e jurou que não conhecia o nosso Senhor. E a beleza que a gente encontra aqui, a beleza que nós encontramos nesse fato, é que da mesma forma que Pedro, ele recebe o pleno perdão e a plena restauração do próprio Jesus, agora, experimentada essa restauração, ele é usado para proclamar a restauração, o perdão, a salvação para os outros que participaram do mesmo pecado que ele. Então, isso é assim, algo que acho que não poderia deixar escapar desse detalhe aí do texto. Acho que é muito bonito. É um detalhe realmente maravilhoso do texto, né? E nos traz refrigério realmente, saber que existe oferta de graça para pecadores, né? Que desconhecem a verdadeira natureza de Jesus como Cristo e que, quando o conhecem, recebem esse convite da graça, né? Arrepender para que sejam cancelados os pecados, arrepender para que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, que era aquilo que naqueles dias aqueles judeus esperavam, né? Refrigério do Senhor, é aquilo que nós esperamos nos nossos dias hoje, né? E Pedro conclui ali no final do verso 20, né? Para que você também receba o Cristo, né? O Messias, né? E ele fala, você precisa se arrepender e acreditar em Jesus, porque Jesus é o Messias designado, ele já foi designado, não tem outro. É Jesus, é de Jesus que vem o refrigério, é de Jesus que vem a graça aí do cancelamento dos pecados, né? Fred,
por isso que Pedro ele é enfático, né, na maneira como ele chama aquele povo ao arrependimento, né? Nos versos 20 e 21, ele traz um benefício, no verso 23 ele traz uma advertência. Comenta para a gente aí, Fred, desse contraste e de como que tanto o benefício quanto a advertência servem para nos convencer, para nos chamar a esse arrependimento. Ótimo, reverendo. No versículo 20 e 21, nós temos os benefícios, ou o benefício daqueles que recebem a Cristo como o Messias, como ungido de Deus, aquele que vem para, de fato, nos resgatar do nosso vil procedimento, dos nossos pecados. Aquele faz, aqui, vou repetir o que foi dito anteriormente, tempo de refrigério é um dos benefícios daqueles que recebem a pessoa de Cristo como suficiente salvador da sua vida. Receber o próprio Cristo, né, que é a suma de tudo isso, né, que é o principal, né, e participar da restauração dos últimos dias, né, daquela restauração que será feita nos últimos dias, quando o próprio Cristo vir, não mais como Cordeiro de Deus, mas como Leão da tribo de Judá, para julgar as nações e colocar os seus inimigos de fato, né, na destruição e no horror eterno. E no verso 23, no verso 23, não, perdão, 23 está certo. Verso 23 é a consequência daqueles que não ouvem, né? A resposta acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. É uma fala de Moisés falando acerca do profeta maior, do próprio Cristo, ou seja, aqueles que não ouvirem a Cristo. A consequência é a exterminação. E aqui, vamos deixar claro, aqui nós não estamos falando de extermínio de almas aqui, porque a Bíblia inteira nos aponta o inferno como a consequência daqueles que não ouvem a Deus. Mas olha que interessante, olha que paralelo legal. Jesus, quando ele está sendo batizado, né, diz que os céus se fendem e Deus Pai fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? E essa passagem acontece novamente lá no Monte da Transfiguração, ou seja, nós temos que ouvir ele, como diz o Moisés, aquele que não o ouvir. Moisés disse, o próprio Deus disse, um duplo testemunho acerca daquele que viria, mas aquele que não ouvir, sua alma já está encaminhada para o inferno. Então, as consequências, né? Sim. E novamente a gente percebe essas conexões aí do Antigo com o Novo Testamento, né? Como que Pedro está mostrando isso, né? Ele traz ali a fala de Moisés falando, olha, vai vir um profeta semelhante a mim e vocês deverão ouvi-lo, se vocês não ouvi-lo, vocês serão exterminados. O pai, então, na transfiguração fala, esse é meu filho, escutem ele, ou seja, ele é o profeta, né? E Pedro agora, então, ele está trazendo essa advertência, percebe que é uma advertência dessa urgência. Pedro sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o profeta prometido, ele sabe que Jesus é aquele que tem que ser ouvido, ele sabe qual é a consequência de não ouvir Jesus, e por isso que ele traz, isso não é algo como se fosse uma sentença, um terrorismo, mas é uma advertência de alguém que conhece a verdade e não quer que aquele povo pereça, né? Ser exterminado do meio do povo, né? Especialmente falando isso para um judeu, significa que ele vai ser removido da Assembleia, ele não vai ser mais considerado parte do povo da aliança. O caminho para a aliança, para o povo da aliança é Jesus, né? E é isso que Pedro está apontando. Vocês o rejeitou, né? Como o Bruno lembrou, vocês mataram o autor da vida para libertar um bandido, um assassino. Não tem problema, vocês fizeram isso na ignorância. Mas agora que vocês não são mais ignorantes, arrependam-se. Agora que vocês não são mais ignorantes, não permaneçam dessa forma, porque o risco, né, e a consequência é muito grande para a vida de vocês. Então nós prosseguimos aí para o verso 24 e 25, e no verso 24 e 25, Pedro novamente aí menciona
né, algo do Antigo Testamento. Bruno, qual que é a promessa que que Pedro nos lembra aí que foi feita por Deus nos versos 24 e 25? Então vamos lá, então. A promessa que Deus tem para o seu povo, né, ela foi feita para Abraão. A promessa que ele fez para Abraão. A promessa que Deus ele abençoaria todos os povos, né, através da descendência de Abraão. E o Novo Testamento ele explica muito bem isso, né? Paulo em Gálatas 3:16 ele vai argumentar que quando Deus faz essa promessa, né, quando ele diz isso, né, ele não diz as descendências de Abraão no plural, como se fossem muitas descendências. Mas Paulo argumenta que Deus promete a descendência no singular, né, apontando que essa descendência é uma só, né? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo, né? Então, ele nos lembra disso. Deus Isso, cumpriu a sua promessa. exatamente. Ele fala, né, todos os profetas, a começar com Samuel, que na forma, né, do judeu olhar ali, ele consideraria Samuel como o primeiro dos profetas, depois de Moisés. Então ele fala, depois de Moisés em diante, todos os profetas, né, ele já mencionou Moisés antes, no verso 22, ele falou sobre Moisés, então agora ele fala, e não foi só Moisés, todos os outros profetas falaram a mesma coisa. Todos eles falaram desse dia, da vinda do Senhor, da vinda do Messias, falaram como ele viria, né? E aí então ele diz, e vocês são filhos dos profetas, vocês são filhos da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, ou seja, vocês são parte disso, né? Falou que na tua descendência serão abençoadas todas as nações, ou seja, a partir de Jesus todas as nações serão abençoadas e esse dia chegou. É a partir de vocês, é a partir de Jesus que veio do meio de vocês, que veio a partir de vocês, de uma semente comum a vocês, né? Portanto, vocês agora precisam reconhecer isso, né? Novamente olhar para Jesus e reconhecer Jesus como sendo o cumprimento dessa promessa. Fred, de que maneira então a pregação de Jesus aos israelitas está cumprindo essa promessa aí, em especial no que diz respeito ao verso 26? Como que Deus Ótimo. cumpre essa promessa? Tendo Deus ressuscitado, diz o verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. O que eu entendo nesse versículo 26, de que maneira a pregação de Jesus ela é enviada aos israelitas aqui nesse acontecimento aqui, a partir do momento que Jesus ele ressuscita, ele aparece para aqueles homens, né? Jesus ele fica um período com aqueles homens, então ele vira uma testemunha, aqueles homens viram uma testemunha ocular do próprio Cristo, né, da própria palavra de Deus, do Logos de Deus. Isso, esses homens, você diz os discípulos, né? Aqueles que estão testemunhando agora. Né? Exato, Então, não exato. aqueles que estavam ali em volta de Pedro naquele momento, né? Só para a gente esclarecer. Não. Para os discípulos, para os discípulos. Né, para os discípulos e para aqueles 120 que estavam com os discípulos naquele momento. Então, ali nós já temos o primeiro movimento de Cristo sendo exposto, né, sendo pregado. E, consequentemente, através do próprio grupo apostólico. Né? O grupo apostólico, a própria igreja do Senhor, através do colégio apostólico, prega o próprio Cristo àqueles povos. Né? Jesus ele é apresentado pelos discípulos àqueles homens. Pedro vem o tempo todo falando, gente, em Jesus, o servo Jesus Cristo, por meio do nome de Jesus, ou seja, o tempo todo apontando para Cristo. Então, a pregação para aqueles homens, a exposição para aqueles homens, primeiro veio por causa de Cristo, da sua presença pública, após a ressuscitar, e segundo, através dos discípulos, aí abre, né? Aí não só mais para aqueles grupos de 120, mas agora para todos aqueles que estão ali vendo aquilo que estava acontecendo. Primeiro a cura, depois a prédica, depois a chamada ao arrependimento de Pedro, ou seja, através dos discípulos. É exatamente isso, né? Então Deus ressuscitou Jesus, o servo, né? E Deus envia primeiro Jesus
a vós outros, ou seja, aqueles que são os filhos da aliança. E ele envia como? Ele está enviando naquele momento, por meio da pregação, né? Ele está enviando ali por meio do testemunho dos apóstolos. E a consequência, então, é para que cada um se aparte das perversidades, que é uma outra maneira de dizer que cada um se arrependa, né? Se arrepender é fazer a conversão, é abandonar as perversidades, né? Então, Pedro ele começa aqui no verso 17, 18 e 19 com um chamado ao arrependimento, e a conclusão dele é um chamado ao arrependimento, né? O que está acontecendo aqui, fazendo a conexão com a cura, é a manifestação de que o reino de Deus está presente, Jesus Cristo é o Messias, e, portanto, só nos resta uma coisa a fazer, que é a mesma coisa que João mandava fazer no começo lá do ministério dele, quando ele batizava no Jordão: arrependam-se. Que é a mesma coisa que Jesus fez no seu ministério, dizia que Jesus saiu pregando o arrependimento, que é a mesma coisa que vai ser pregada sempre. Uma vez que Jesus Cristo é o Messias, como nós entramos no reino dos céus? Arrependimento e fé. Nós nos arrependemos e depositamos em Jesus Cristo a nossa fé. Por isso que esse texto, né, que nós lemos, essa meditação que nós fizemos, ela nos leva a uma conclusão muito importante, né? Nós vemos que Deus mesmo mostra que em Jesus as promessas e as esperanças prometidas pelos profetas foram cumpridas. Para quê? Para que Jesus Cristo seja conhecido como a única esperança de salvação e de refrigério. Deus mostra isso nesse momento, Deus ensina isso nesse momento, para que todos possam ver, naqueles dias, durante toda a história, nos nossos dias, que refrigério verdadeiro nós encontramos em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós caminhamos para a conclusão do nosso estudo, e aí eu pergunto para vocês, qualquer um dos dois pode responder, de que maneira você, como testemunha de Jesus, tem demonstrado a sua convicção de que Jesus é a única esperança de salvação e de refrigério para os nossos dias? Como que você tem demonstrado isso no seu dia a dia, na sua vida? Como você tem mostrado que somente em Jesus nós encontramos salvação e refrigério? Então, se os irmãos permitem começar, eu acredito que diante dessa esperança, né, diante deste refrigério que nós recebemos do nosso Senhor, nós devemos fazer duas coisas, né? Nós, como testemunhas de Cristo, nós devemos fazer duas coisas. Uma coisa é algo interno e outra é algo externo. Primeiro, aquilo que é interno, nós devemos nutrir em nossos corações uma confiança e nos sentir confortados e nos sentir gratos, né, por essa grande salvação que nós recebemos do nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, algo interno, nós devemos ser gratos a Deus, confiar, descansar, viver com segurança, tranquilos, certos de que, mais que os nossos pecados são grandes, né, mais que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus nas nossas vidas. Então, isso nos leva aquilo em segundo lugar, né? Nós, como testemunhas de Cristo Jesus, nós devemos seguir o exemplo de Pedro, né? Pedro experimentou, né, como foi dito outrora, ele experimentou a restauração de Deus. E ele não ficou com aquilo guardado só para ele, né? Ele recebeu um tesouro, ele compartilhou aquele tesouro com o próximo. Ele começou a pregar, ele começou a proclamar a restauração para aquele povo que estava ao seu redor. Assim também, né, nós devemos testemunhar que o único caminho que nos traz salvação, que nos traz refrigério, é Cristo Jesus. É porque todos nós recebemos esse perdão restaurador de Cristo, assim como Pedro, né, nós somos chamados para fazer discípulos, nós somos chamados a pregar, a passar essa mensagem maravilhosa para a frente. Então, acredito que é dessa maneira que nós demonstramos que nós recebemos a salvação e o refrigério de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu endosso aquilo que o Bruno
Bruno apresentou. Gostei dessas duas evidências, tanto a externa quanto a interna, né? Olhar para Cristo mesmo e se arrepender diariamente dos nossos pecados, né? Às vezes arrepender dos nossos próprios arrependimentos, que às vezes são tão rasos, tão superficiais, né? E se envolver, porque o próprio Cristo é quem pode trazer refrigério para as nossas almas em tempos tão difíceis como nós temos passado. E também, coadunando de novo com aquilo que o Bruno disse, a pregação do Evangelho, né? De forma simples, de forma clara, pregar o Evangelho às pessoas que estão perdidas nesse mundo, né? A questão se vai trazer graça ou juízo fica a cabo do Espírito Santo, né? Mas o nosso papel é pregar o Evangelho, sem saber quem são os eleitos de Deus. Eu ia perguntar justamente isso, né? Como que esse texto, então, nos chama a nos envolver com a evangelização do mundo, né? E aí o Fred já respondeu aí, anunciando Jesus como a única esperança de salvação e de refrigério que existe, né? De fato, quando nós estudamos essa passagem, nós percebemos isso, né? Que se Deus mostra que Jesus é o cumprimento das promessas, que Jesus Cristo é a esperança prometida cumprida, né? Que em Jesus Cristo nós encontramos refrigério para que Ele seja a única esperança de salvação, então a nossa única resposta é depositar nele a nossa fé e a nossa única resposta é anunciar o nome dele para os perdidos, né? Se não existe outra fonte de refrigério, se não existe outra fonte de salvação, então nós devemos responder anunciando a grande salvação que existe para todas as nações. Fred, você nos dirige a Deus em uma oração, pedindo para que Deus coloque essas verdades no nosso coração, para que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas, para que nós possamos encontrar nele refrigério e, como o Bruno disse, para que nós que encontramos a graça do perdão, possamos pregar a graça do perdão. Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos dá esse rico privilégio de podermos debruçar sobre a Tua palavra nesta manhã e estudarmos, aprendermos, deliciarmos naquilo que, no maná que o Senhor preparou para nós, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos Cristo Jesus, aquele que nos redimiu e nos lavou dos nossos pecados, aquele que nos leva a campos verdejantes, às águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma. Mas Deus, não deixe que o orgulho, o ego venha nos impedir de levar esta mensagem também aos outros que necessitam de também ouvir dessa mensagem do Evangelho, Pai. De ouvir essa mensagem que Cristo é aquele prometido, que Cristo é a solução dos nossos problemas. Haja vista que o problema do homem não é financeiro, não é saúde, haja vista que o problema do homem é um pecado e Cristo é a solução, Pai. Ajuda-nos, Deus, que essa mensagem, que esse estudo possa despertar em nós essa motivação de ir e pregar o Evangelho, Deus. De pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, a tempo e a fora de tempo, Deus. A sermos como Pedro e os demais apóstolos que em qualquer oportunidade pregavam o Evangelho. Deus, nós já perdemos tantas oportunidades. Não permita que essas oportunidades que virão a partir de hoje, a partir de agora, venham ser desperdiçadas, mas nos leve, Deus, a um constrangimento de levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. Sê conosco, Pai. E, acima de tudo, obrigado, Deus. Obrigado, porque em Cristo nós somos reconciliados contigo. Porque em Cristo nós fazemos parte da sua família. Porque em Cristo, Deus, não há impedimento entre nós e o Senhor. Muito pelo contrário, nós podemos chegar agora e dizer: Abba, Pai. Pai. Por causa de Cristo, Deus. Obrigado. Obrigado por teu Filho. Obrigado pelo Espírito que nos impele, que nos motiva, que nos transforma a nossa mente e o nosso coração diariamente conforme o poder da tua mensagem.
Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome do seu Santo Filho, que nós oramos, hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém e amém. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado, Bruno. Que Deus abençoe vocês. Você que está nos ouvindo aí, que Deus te abençoe aí nesse restante de domingo. Se você estiver assistindo aí numa reprise, num outro momento, que Deus te abençoe também. Que você possa se sentir motivado, se sentir motivada a anunciar essa verdade. Jesus é o Cristo que traz refrigério. Jesus é o Cristo no qual Deus cumpre as suas promessas. Jesus é o nosso Salvador. Nele nós encontramos a salvação, cancelamento dos pecados. Deus abençoe, gente, e um bom domingo para todos.